Olá, minha gente, tudo bem? Agora estamos aqui gravando, né, mais um vídeo sobre a reforma tributária e hoje a gente vai comentar sobre a não cumulatividade. Então, para a gente comentar sobre a não cumulatividade, porque o que acontece? O IBS e o CBS eles do serão sujeitos à não cumulatividade, né? É do regime não cumulativo. Então, o regime não cumulativo, o que é? Os impostos que incidem sobre as vendas, eles podem ser compensados com aquilo que você pagou na compra. Então, é um regime não cumulativo. Então, eu pago na compra e eu tenho direito a compensar quando eu for vender o meu produto. É assim que funciona o regime cumulativo. Sendo que na reforma tributária a gente vai ter algumas peculiaridades. Então, no artigo 47 da Lei Complementar 214 de 2015, está estabelecido a não cumulatividade para o regime regular, né, da reforma tributária. Então, o que é que acontece? Para a gente ver essa questão da não cumulatividade, a gente precisa entender o seguinte: na reforma tributária, ela vai dar direito também às empresas que são optantes pelo Simples de fazer essa opção do regime regular. Então, se ela fizer, ela pode continuar no Simples Nacional para os outros tributos e recolher por fora o CBS e o IBS. Então, essa opção ela vai poder fazer 2 vezes por ano e aí ela vai poder se creditar e se debitar. Uma coisa interessante, e depois a gente vai comentar a gente já fez um sobre regimes específicos, né? E tem também a questão dos produtos com redução de alíquota. Então, a redução da alíquota, ela vai ser igual. Então, assim, se eu tenho uma alíquota reduzida de tal produto, vamos dizer, eu tenho um produto que ele tem 60% de redução. Então, no meu crédito vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque na hora que eu compro, eu já compro com a redução. Quando eu for vender, eu vou vender com a redução. Não vai precisar fazer nada. E os que são alíquota zero, vai ser a mesma coisa, porque quando eu comprar o produto com alíquota zero, ele já vai vir com alíquota zero. Agora, se for um caso de ser uma indústria que ela compre matéria-prima e tal, que vai formar aquele produto, então ela vai ter direito, sim, a 100% dos créditos, né? E na saída do produto, se ele for com redução de 60%, vai ser 60%. Se for de 100, né, que é a alíquota zero, vai ser também, e não vai precisar estornar, certo? Então, ele diz assim, que não será permitido os créditos do IBS da CBS pelo optando pelo Simples Nacional, aqueles que não fizerem a opção pelo regime regular, certo? A realização de operação sujeita à redução não acarreterá o estorno parcial ou integral dos créditos apropriados pelos contribuintes em suas aquisições, salvo quando expressamente previsto nessa lei complementar. Ou seja, se o produto ele tem uma alíquota reduzida, ele não precisa estornar em relação aos créditos daquilo que eu informei, no caso de uma indústria. Mas se for para revenda, na hora que você comprar, quem estiver vendendo, ele já vai vender com a alíquota reduzida. Então, não tem nada para estornar realmente, né? E se for indústria, ele vai ser assegurado o crédito do que ele comprar, né? Da matéria-prima e dos insumos para industrialização. Esse é um ponto, né? E aí, uma coisa interessante aqui que a gente precisa entender é o seguinte: para a gente entender a não cumulatividade, né, que é o que eu tenho direito a crédito e o que é que eu vou debitar. Então, tem umas coisinhas aqui na Lei Complementar 214, no artigo 27 da Lei Complementar 214, ele diz assim: os débitos do IBS e da CBS decorrentes da incidência sobre operações com bens ou com serviços serão extintos mediante as seguintes modalidades. Veja bem, ele diz que os débitos serão extintos de acordo com as seguintes modalidades. Aí vem. Tem alguns incisos aqui. Então, o inciso 1 e 2, que ele vai tratar sobre
é a apuração tradicional, né? A apuração tradicional o que é? Eu compro, então aquilo que eu comprei eu tenho direito a crédito, né? E aquilo que eu vendi vai me gerar um débito, uma obrigação a recolher. Um menos o outro vai ser o que eu vou ter a pagar ou um saldo credor que eu vou compensar na apuração do próximo mês. Então, a apuração do IBS e do CBS vai ser mensal, certo? A data do vencimento ainda vai ser estabelecido, porque vai existir ainda o regulamento do CBS e IBS, e aí vai ser estabelecido, bem como a plataforma onde vai ser apurado. Então, eu acredito que deve ser igual um PG10 da vida, né? Que a gente entra e alimenta lá com as operações. Ou importa, porque como vai ser tudo interligado, na hora que emite-se o documento fiscal, ele já vai para o ambiente da Receita Federal, né? E aí, provavelmente, a gente já vai ter uma pré-preenchida, né? E aí a gente só vai fazer os ajustes que forem necessários. Quais são esses ajustes? Por exemplo, eu vou ter que dizer o que é que eu vou me creditar, o que eu não vou me creditar, porque a reforma tributária, ela diz que tem o crédito vai ser ampliado, tudo que você comprar vai dar direito a crédito. Não é bem assim, porque vai ser os produtos que são de uso pessoal, por exemplo, não vai dar direito a crédito. Então, por exemplo, se você comprar joias e você não é um vendedor de joias, você não vai poder se creditar. Mas se você comprar bebida, refeição, e se comprar refeição é de consumo pessoal, certo? Então já não vai se creditar. Se você compra bebida, também é uso pessoal, a não ser que você seja um revendedor de bebida. Aí sim vai gerar crédito, mas se não for, não vai ter. Então, ele tem essas particularidades. Então, não é bem assim, tudo que eu compro vai dar direito a crédito, não. Eu tenho que separar o que vai dar direito a crédito e o que não vai. Então, claro que ampliou, porque na versão anterior, o que eu adquirisse para uso e consumo, fosse pessoal ou da empresa. Então, por exemplo, se eu comprasse produtos de higiene e limpeza, não dava direito a crédito. Agora dá direito a crédito. E aí ele elenca quais são os produtos que são de uso pessoal, né? Então, vai ter essa diferenciação. Então, na apuração, a gente vai justamente indicar o que é que dá direito a crédito e o que não dá direito a crédito, né? E aí a gente vai fazer o cruzamento, um menos o outro. Existe uma coisa também aqui nesse artigo 27, que ele fala dos incisos 3 e 4 do artigo 27, que vai ser vinculado à respectiva operação, que é justamente a questão do split payment. Então, o split payment é uma nova modalidade, que é o pagamento dividido. Então, ou seja, isso é que vai ser implementado e certamente vai ser aprimorado. O regulamento deve ter mais regras falando como é que vai ser a funcionalidade, mas o que já está, né, na Lei Complementar 214 é que na hora que eu vou adquirir um produto, então eu pago com cartão de crédito ou no Pix. Então a operadora financeira, ela vai já fazer a divisão. Então você sabe que o CBS e IBS é o imposto por fora. Então ela vai fazer o quê? Ela vai transferir para o fornecedor apenas o valor do produto. O CBS e IBS ela já vai para a conta do governo, né? Então, nesse momento, de acordo com o artigo 27, vai ser extinto o débito. Por quê? Porque na hora que eu paguei já foi para o governo. E a apuração vai ser justamente o split payment, ele vai fazer uma apuração como se fosse regime de caixa. Então, na hora que eu pago, né, aí ele vai pegar aquilo ali e vai ver se você tem algum crédito para poder abater, certo? E aí ele já vai fazendo a apuração automaticamente. Esse split payment, ele ainda vai ser, vamos dizer assim, vai ter algumas instruções normativas que vai falar sobre ele, porque existe uma previsão de que esse split payment ele seja opcional,
Porque, veja, esse pagamento dividido, ele vai funcionar quando for numa transação com cartão de crédito ou se for no Pix. Mas se você tiver um pagamento que for em dinheiro, por exemplo, como é que vai fazer a divisão? Então, quem estiver recebendo o dinheiro é que vai ter que recolher, né? E aí ele vai para o modelo tradicional, que é hoje. E o split payment só vai funcionar dessa forma. Então, há previsão, né, na Lei Complementar 214, de que isso pode ser opcional e eles vão estabelecer a obrigatoriedade. Eu acredito que vai ter um cronograma por segmentos, por tamanho de empresa, e aí ele vai implementar essa obrigatoriedade, né? Então, hoje, existe só a implementação do split payment, mas a funcionalidade, quem é que vai pagar dessa forma, ainda vai ser estabelecido, certo? E aí, tem essa forma, e também ele diz o seguinte: na hipótese do inciso 5, será vinculada a operação específica a que se refere, ou caso não se refira a operação específica, será imputado na forma do inciso 1, ou seja, são os regimes específicos. Porque os regimes específicos, como eu já informei nos vídeos anteriores, ele vai ser por segmento, né? Então, cada segmento ele vai ter uma forma de recolhimento, ele vai ter crédito presumido, ele não vai ter direito a crédito, então vai ser específico. É por isso que ele diz que na apuração o pagamento vai ser vinculado dessa forma, o crédito vai ser mediante o pagamento. Só que aí eu só posso tomar crédito quando o débito for extinto, ou seja, eu só vou tomar crédito daquilo que eu paguei. Se eu pagar parcelado, eu comprar um bem parcelado, o meu crédito vai ser parcelado também. O débito, se eu for e gera um débito, então o débito é parcelado também. Outra coisa interessante é que hoje o ICMS e o ISS ele é recolhido por estabelecimento. Já o IBS, ele não vai ser por estabelecimento. Ele vai ser do mesmo jeito que é o PIS e COFINS hoje, né? Então, o CBS e o IBS vai ser recolhido do mesmo jeito. Vai ser centralizado no estabelecimento matriz. Então, tá aqui, ó, no... Deixa eu ler aqui para vocês. Tá no artigo 42 da Lei Complementar 214, diz: a apuração relativa ao IBS e à CBS consolidará as operações realizadas por todos os estabelecimentos do contribuinte. O período da apuração, artigo 43, será mensal, certo? Então, a gente vai ter uma apuração mensal, né? Aí vai ter uma plataforma que a gente vai acessar para fazer essa apuração e emitir a guia para recolhimento, se houver. E o crédito também vai ser apurado nessa plataforma e vai ser acumulado para o mês seguinte. Então, é uma mudança, né, da cultura de apuração e de recolhimento. Então, a gente vai ter essa questão aí da não cumulatividade, né? Então, a gente precisa verificar aqui. Deixa eu só falar para vocês em relação a essa questão do uso ou consumo pessoal. Então, isso está no artigo 57. Consideram-se de uso ou consumo pessoal os seguintes bens e serviços: joias, pedras e metais preciosos, obras de arte e antiguidade de valor arqueológico, bebidas alcoólicas, derivados de tabaco, armas e munições, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos. Então, não se consideram bens e serviços de uso e consumo pessoal aqueles utilizados preponderantemente na atividade econômica do contribuinte. É aquilo que eu já falei. Então, veja, esses bens de uso ou consumo pessoal, eles não dão direito a crédito, certo? Eu não sei se vai ter uma manifestação, né, na hora que a gente compra a mercadoria para poder indicar
se é bem de consumo pessoal ou se é para revenda, ou justamente na plataforma, né, que vai ser disponibilizada para o contribuinte, igual acontece no PG10. Talvez ali a gente já indique o que foi, quais foram as notas, né? Porque como vai ser tudo interligado, eu acredito que as notas já vão estar lá disponibilizadas. Eu só vou classificar qual foi a destinação daquela compra. Né? E ela só vai estar disponibilizada mediante o pagamento. Então, se eu comprar e não pagar, também não vou me acreditar. Certo? E aí, na questão do split payment, é uma coisa nova. E assim, é o pagamento dividido, então ele vai funcionar mais ou menos assim. Ó. Vai ser emitido o documento fiscal com as informações para cálculo do tributo. Certo? Ele vai ser integrado com o sistema de pagamentos. Né? É igual o TEF, que é comunicado. Né? Quando você compra o cartão de crédito, então já é comunicado à Secretaria da Fazenda o valor daquela compra. Sendo que a vinculação aqui vai ser pelo documento fiscal, porque ele vai obedecer o que tem lá no documento fiscal para poder fazer essa divisão, né? Aí então vai ter o creditamento automático, porque na hora que você passa o cartão você já está pagando. Então ali já vai ser disponibilizado. O Pix vai ser a mesma coisa, né? Então ele vai fazer essa divisão automática, né? E aí se você tiver algum crédito, alguma coisa, ele já vai abater dali e já vai mandar para a Receita Federal. E aí, no caso, se o fornecedor ele tiver algum crédito, então já vai ficar lá, e em 3 dias, né, depois da realização da operação, ele vai ser disponibilizado para a pessoa se creditar nas próximas. Então, o split payment ele vai a cada operação fazendo uma apuração. Cada operação. Ele vai pegar, na hora que o consumidor paga, né, que ele vai pagar o tributo, então o sistema inteligente, né, do split payment, ele vai justamente pegar os créditos que aquele fornecedor tem e vai abater daquele débito gerado naquela venda. Já vai fazer a apuração ali. Então, a cada operação, ele vai fazendo uma apuração. Então, é por isso que existe a previsão, porque esse sistema a gente não está acostumado com ele, a gente não vê. Então, é uma coisa totalmente nova. Então, por isso que vai ser ainda regulamentado, vai haver instrução normativa, decreto, tudo, para poder colocar um cronograma de funcionalidade, de entrada em vigor, e a obrigatoriedade vai ser estabelecida gradativamente. Né? Porque o que acontece? Hoje, as empresas do regime não cumulativo, elas vão... na hora que o cliente paga, né, já gera um crédito. Veja, hoje o crédito é independente do pagamento. Então, eu posso comprar, emitir uma nota, eu já posso me creditar. A partir da entrada da mercadoria, independente de eu pagar ou não. Na venda, a mesma coisa. Se o meu cliente pagou, se não pagar, eu já vou ter que pagar. Né? E aí, é independente do pagamento. Já na reforma tributária, não. Vai ser tudo ligado ao pagamento. Então, vai ser tudo amarrado para o pagamento. Certo? Então, tem umas regras bem específicas dessa questão aqui do split payment, né? E aí, quais são os impactos? Vai ser o capital de giro disponível, que vai diminuir, porque a partir do momento que o split payment ele já repassa, né, direto para o cofre da Receita, eu não fico com isso no meu caixa. Porque para o fornecedor ele só vai receber o líquido, só o valor do produto. Então, é uma coisa que precisa de adaptação, né, e de planejamento financeiro. Então, vai haver o período de transição entre 2026 e 2032. Então, nesse período aí, vai ser estabelecido normas, regras, cronogramas, e aí a gente precisa estar atentos e já ficar pensando como é que a gente vai fazer esse planejamento financeiro. Certo?
Pronto, era essas conversas. Sim, minha gente. E tem também a questão seguinte, como o regime não cumulativo, né, de créditos e tudo, aí você pode estar pensando o seguinte, e quando, se a pessoa estava no Simples Nacional, por exemplo, em 2032, e 2033 ela passou para o regime regular, por algum motivo, ou por opção, ou porque teve que sair. Quando ela passar para o regime regular, ela vai ter direito ao crédito sobre o estoque, certo? Em 2027 vai acontecer isso com o PIS e COFINS, porque o PIS e COFINS você sabe que ele vai ficar só até 2026. Quando chegar em 2027, o PIS e COFINS ele vai ser extinto totalmente. Aí o que é que acontece? E se eu era do regime cumulativo do PIS e COFINS? Então agora no regime regular, o CBS e IBS, ele é não cumulativo, certo? Aí o que é que acontece? Esses produtos que você tiver em estoque em 31 de dezembro de 2026, você vai poder tomar o crédito do CBS, né, no valor de 9,25%. E aí você vai lançar, né, na rúbrica, você vai ficar lá com o crédito e vai compensar com as suas vendas. Detalhe, esse crédito vai ser parcelado em 12 vezes. Se você tiver lá em 2033 saldo credor de ICMS, você também vai poder aproveitar, mas vai ser aproveitado em 240 passagens. Certo, minha gente? Então são essas novidades. E fique comigo. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilha. E a gente vai gravar mais coisas, tá? Porque a reforma tributária como é totalmente nova, né? Todos os sistemas que foram implementados, então a gente tem muita coisa para discutir. Tchau, minha gente. Fica com Deus e até a próxima.